Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje estamos em mais um episódio do nosso querido Clube do Livro, seguindo o ano focado em Roma. Dessa vez, né, para variar um pouco, a gente pegou um livro de história, que é o livro História, né, ou Anais, em português de Portugal, que é um nome muito mais engraçado. E a gente pegou desse historiador o Tácito, né, que viveu em Roma, de fato. Pegamos o livro um e também as introduções lá da edição que a gente pegou, que está disponível aí nos sites da vida, né? Por assim dizer. Então, antes da gente começar, né, também, e antes do Quinha dar uma introduzida aí sobre o Império Romano, porque, para quem está acompanhando aqui, a gente pegou muito mais a questão da literatura, da filosofia, né, da religião. Agora a gente vai entrar numa veia mais história mesmo, né? Com esse episódio do Tácito. E também, já para deixar avisado, que é o que eu queria falar, no mês que vem nós vamos ler alguns capítulos do livro SPQR, que é um livro clássico de história de Roma. É um livro assim contemporâneo, né? Não é um livro da época, que é o que geralmente a gente costumava fazer. Mas a gente achou que seria legal essa abordagem, porque o Quinha também está querendo aprender mais história de Roma. E também a gente ficou muito tempo nessa parte da filosofia, né? De repente a gente dá uma alteradinha, muda um pouco os ares, e vão ser os capítulos 3 e 4 do livro SPQR, tá? Para quem quiser, dá para achar tranquilamente em qualquer lugar, que falam sobre a questão de Roma República, né? A gente estava. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Roma Império, que veio depois de Roma República, né? Quem vai explicar tudo isso agora nessa introdução, mas basicamente é isso. Então, se vocês já quiserem se preparar, podem fazer essa leitura que a gente mês que vem vai estar aqui. Então é isso aí, passo a palavra para o Quinha, para ele falar o que ele quiser, porque realmente é confuso um pouco a história de Roma, né? Para quem não está muito familiarizado. Cara, na minha escola, a gente estudou muito mais Grécia do que Roma. Então, sei lá, eu conhecia muito menos de Roma do que Grécia. Então, não sei se foi o teu caso, mas dou aí a palavra para você. Tá, cara, eu tenho 3 comentários pra fazer antes de até anotei aqui, tenho 3 comentários pra fazer antes de, começar mesmo nessa introdução de Roma, né, da história de Roma e tudo mais. Mas vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre o SPQR, que vai ser o nosso próximo livro, né, os capítulos 3 e 4. E, cara, na faculdade eu tive um professor, Tiago, que, assim, ele sabia muita coisa de Roma mesmo. Ele foi ali, talvez, eu acho que talvez não, ele foi realmente ali um dos poucos professores que eu acho que eram muito bons e realmente sabiam muito do assunto dele, né. Os outros ali acho que eram professores, teve um outro também que era muito bom, mas esse aqui pra mim foi o melhor de todos e o cara sabia demais de Roma e ele sempre indicava esse livro SPQR. E SPQR é uma sigla que eu acho que é Senado e Povo de Roma, algo assim, o Senado e o Povo Romano, algo do tipo. E até hoje em Roma, a gente não, né? Quem for em Roma consegue ver essas siglas, né? Em alguns lugares assim mais históricos. Era realmente ali uma coisa que estava estampado em vários cenários da Roma Antiga. Enfim, então isso é sobre o SPQR aí, realmente por mais que seja moderno, é um clássico e eu acho que é uma leitura essencial para quem quer entender mais sobre a história de Roma. Ele ali começa bem no começo mesmo, né? Rômulo Uhum. e Remo, se eu não me engano, e vai até o fim do Império Romano, se eu não me engano. Então é isso. Acho que vai ser bem interessante e acho que vai ser uma leitura mais tranquila do que foram os anais, né, Vitor? Aham. Cara, só para fazer um comentário antes de você continuar. Pô, pessoal, não sei quem leu aqui esse livro um, mas, cara, eu achei muito cansativo, não consegui, assim, aproveitar mesmo a leitura, né? É o que eu e o Kim a gente estava falando antes. É um livro muito mais para quem está pesquisando mesmo sobre Roma. Aí o cara vai entender melhor. Porque até o livro da Guerra do Peloponeso, que a gente fez alguns episódios no. Acho que em janeiro a gente ainda estava fazendo. Foi dezembro de janeiro, se eu Ele não me tinha. engano, né? Isso. A gente, pô, tinha os discursos ali, tinha umas coisas, uns comentários ali do autor. Esse SPQR ele é muito objetivo, né? Vai quase só documentando as coisas mesmo na ordem. Então, foi uma leitura bem difícil.
não sei se. Eu até falei pro Quinha, cara, não consegui gostar, não. Pô, pensa em alguma coisa aí, pelo amor de Deus. E a gente fechou na SPQR. Sendo bem sincero, eu também não curti muito, cara. Eu te falei, né? Eu sei que foi eu que escolhi. Quando eu pesquisei no chat GPT, parecia ser bem interessante, e na verdade né? É bom, é interessante, mas pra quem já tem ali experiência, para quem já é experimentado em Roma. Pra quem já conhece alguma coisa, né? Para quem tava que nem a gente, né? Óbvio que a gente tem ali um conhecimento básico, mas ele já começa, né? O Tácito já começa falando sobre o Otávio, sobre Tibério, vários nomes e termos que a gente não tá nem um pouco familiarizado. Então a gente teve que pesquisar. Eu pesquisei bastante, né? O Vitor me mandou um link lá pra ler. E, cara, eu li tudo num dia ali, fiquei meia hora. Tava no shopping esperando minha namorada terminar de fazer as coisas dela. Eu sentei lá e li tudo. Então ajudou bastante. Mas eu vou voltar nesse ponto. Mas eu só queria falar que. Não sei se você percebe isso, né? Mas, cara, eu tive uma facilidade muito maior pra achar coisas da Grécia pra gente ler, sabe? Do que de Roma. E pra mim seria o É, contrário, porque Roma chega melhor na gente, né? Hoje em dia a gente vê mais mídias de Roma. é. Mas Grécia a gente consegue mais PDF mais fácil, né? Mais análises no YouTube e tudo mais. Pois é, cara. Assim, durante toda a Idade Média, né, o contato com Roma foi muito maior. Tanto que eu vi algum desses conservadores assim do YouTube falando que parece que na Idade Média eles não tiveram contato com a Ilíada e Odisseia, só com a Eneida mesmo. Então foi tipo a Uhum. base cultural deles. E na Renascença teve todo esse resgate de Roma. Inclusive eu comentei contigo, né, quando eu estava lendo os Lusíadas, que era quase uma propaganda mesmo, né? E uma das coisas que eles faziam para se proclamar como um povo soberano era falarem: nós somos os descendentes de Roma. E Uhum. cara, Itália fala que são os descendentes de Roma, o Império Otomano falava que eram os descendentes de Roma, todo mundo quis esse status de descendente de Roma, né? Teve o Sacro Império não, como é que é? O Império Sacro Germânico. Germânico. Sacro Império Germânico também se dizia seguidor de Roma. Mas eu não sei porquê, cara. Eu não sei se a cultura pop, se essa coisa de, não sei, Percy Jackson, talvez antes até, quando teve aquele filme, né, de Troia e tal. Cara, parece que, sei lá, nos últimos 50 anos a galera voltou a focar muito mais É, na Grécia, né? sim. E o que é estranho também, porque se a gente for analisar assim, questão temporal, tipo, a Grécia clássica ali durou quantos anos? 200, talvez, até menos, né? Acho que foi bem pouco mesmo, E. rapidão, porque Uhum. Homero não chegou a ser no auge, né, da Grécia. Acho É. que foi antes e o É na período de auge da Grécia Grécia pré-clássica. foi tipo aquela democracia ali, aí Sócrates, Platão, Aristóteles e meio que acabou, né? Porque teve Isso. a Macedônia e período helenístico aí meio que já tinha acabado, né? Teve a Guerra do Peloponeso, que foi ali um dos fatores, né? Que a Foi gente final, né? contribuiu pro final Foi da Grécia finalzinho. clássica. É. Tipo, tem isso, né? Que a Grécia clássica durou menos tempo, né? Por mais que a gente vá buscar ali Homero e aquele outro que fala dos deuses, eu sempre esqueço o nome dele. Exildo? Hesíodo, exatamente. Também seja anterior, né, Grécia clássica, mas o que a gente fala mais é sobre a Grécia clássica, né, dos É, filósofos e tal. E enquanto isso, tipo, teve Roma República que durou 500 anos, teve o Império Romano que também durou mais 500 anos e, sim. além disso, é mais recente, né? Sim, Então é exatamente. estranho que não tenha, sabe, tipo, tanta coisa, tanto material quanto tem de Grécia. Depois eu vou tentar pesquisar por que que é assim, né? Tipo, se a gente É. pegar essas traduções antigas, por exemplo, do Lusíadas e outros, a gente vê muitas vezes eles falando Júpiter, Juno, né, essas Uhum. coisas. Só que hoje em dia, nas conversas gerais, o pessoal fala Zeus, Hera, Poseidon, não fala os nomes É. romanos, né? Estranho também, né? Tipo, É, pegou muito mais o nome dos deuses gregos. pois é, cara. Eu não sei, deve ser alguma coisa de cultura pop, sei lá, os quadrinhos usaram os nomes gregos, não sei, não sei.
É, gente tem que pesquisar. No próximo episódio a gente traz a resposta para isso. boa. E, enfim, né? Agora, então, voltando àquela introdução, né? Sobre o que a gente estava falando da dificuldade do livro e que nos obrigou, de certa forma, a ler textos, assim, paralelos, né, Vitor? Tipo, Sim, sim. pra dar um background pro que a gente estava lendo É. dos anais. Então, lendo, cara, assim, eu vou passar aqui uma estrutura básica que eu acredito que muita gente saiba, mas eu não tinha isso na minha cabeça ainda e sei que era um grande defeito meu. Ainda Aham. mais por gostar tanto de história. Mas basicamente teve o início ali de Roma com Rômulo e Remo. Então houve uma época de monarquia. Então a gente entende que eram reis e tudo mais. E no fim dessa monarquia veio a República Romana. E eu imaginava que a República Romana vinha depois do Império, o que era um grande engano meu. Se eu não me engano, a República Romana acontece ali, acho que por volta do ano de 300 ou 400. E eu gostaria de saber se tem algo a ver com a República de Platão, né, que foi escrito, se tem, né, se Platão se inspirou na República Romana ou se a República Romana se inspirou no que Platão escreveu. Não sei, a questão ali de tempo se bate, né, para isso ter Eu acho acontecido. que. Ah, é, porque na verdade, quando estava a República, era mais ou menos contemporânea a Platão? Acho que era na época ali de 400. Ah, sim. Eu tenho Ah, isso é, aqui pode aberto, ser, porque depois eu eu, busco. eu lembro que Sócrates era mais ou menos 400 a.C., isso aí. É, É, o início da República Romana, eu coloquei aqui, 509. tava por aí, né? Na verdade, Platão um pouco depois, né? Então pode ser que Platão tenha, né, descoberto algo sobre a República Romana e talvez tenha se inspirado para escrever sobre. Mas enfim. Então houve ali a República Romana, que foi, isso todo mundo conhece, né? Aquela coisa de senadores, dos cônsules, né? Pretores e tudo mais. Os patrícios, né? Que eram ali, tipo, a galera da mais alta classe, enfim. Todo mundo sabe pelo menos um pouquinho disso, né? Eu imagino. Uhum, E no final disso, né? Houve também o Júlio César, que ele era um cônsul, se eu não me engano, de Roma, mas era na República Romana. E ele foi uhum, ali pelo que eu li, foi um dos responsáveis para a criação do Império. E eu sim, acreditava que o Júlio César era imperador, porque a gente associa a figura de Júlio César ao imperador, né? sim, A um sim. monarca. E se eu não me engano, o título de imperador passou a ser César, né? Exatamente. Isso foi uma questão que eu pesquisei, porque eu sabia que Czar, né, que eram os imperadores da Rússia, eram inspirados em César. Assim como Kaiser também na Ah, Alemanha, que ah, também era inspirado em ó, César. tipo, faz sentido, né? É. E Pô, aí eu maneiro. vi, tipo assim, que ele foi tão importante, a figura dele foi tão gigante, né? Tão representativo em Roma que o filho dele, que agora não vou lembrar quem era o filho dele, se eu não me engano era o Otávio, cara, que foi o primeiro imperador de Roma. Ele usava o Uhum, César. Ele meio que roubou o César para ter ali uma representatividade, né, e tudo mais. aham, E aí a partir dele, todo mundo não, mas tipo começou a ser mais usado esse tipo, o Vitor é o imperador de Roma, é o Vitor César, depois sou eu, o Lucas, é o aham. Lucas César. Hoje em dia, cara, existe isso, de certa forma, nos papas, né? Que o papa adota um novo nome quando ele vira papa. Tipo Uhum. o Bergoglio, que é o Papa Francisco, né? Ou o Hum, Ratzinger, que era o Bento XVI, Bento né? XVI, sim. E por aí vai. O Karol Porque Wojtyla, que o era o João Paulo polonês, né? II, João Paulo II, é, é isso aí. porque teve um especificamente, começou na quando acho que já era tipo a religião oficial do Estado, só que o Papa tinha um nome pagão, tipo Mercúrio, sei lá, Hermes. Aí, como ia pegar meio mal, ele passou a se chamar, tipo, João alguma coisa, sabe? Uhum, Adotou um outro nome, e aí meio que virou tradição. sim. Tipo, é uma Então coisa que tem similaridades, né? Tipo, o cara adotar sim, um outro nome quando ele vira, entre aspas, imperador. sim. Quando que foi o primeiro Papa? Pedro. Não, mas tipo, qual época, tu sabe? Foi Idade Média, né? Jesus. Não, o primeiro Papa foi 33, né? Depois de Ah, é? Cristo. Ah, não É. sabia não. É porque Jesus Caraca. morreu com 33. Ah, e o Pedro, tipo, o que a gente lê lá, que a gente leu na Bíblia. Aquele Isso, Pedro. que ele fala sobre esta pedra, edificarei minha igreja e tal. Hum, Aí ele é o primeiro Papa, entendeu?
E o primeiro papa, assim como a gente vê, tipo, que realmente era, tipo, Que tem o essa poder figura. temporal ali e tal, né? É, isso aí. Sabe quando É, foi? eu acho que foi quando Constantino definiu o cristianismo como religião do Império Romano, Entendi. porque ele tornou a religião oficial do Império. Aí, na época, ainda eram vários bispos em várias igrejas, né? Na Uhum. verdade, o Papa é o bispo de Roma. E aí ele deu tipo uma capela que era pagã, aí deu de presente para os cristãos e tal. Aí eu acho Uhum. que o Papa foi tendo mais e mais poder até a queda do Império Romano, aí teve os estados papais, que aí o Papa realmente era tipo um rei mesmo, né? Que ele Uma tinha território, autoridade, tinha né? exército, tinha tudo, né? Era um rei mesmo. Aí eu acho Entendi. que já foi um pouquinho mais à frente. Tá, beleza. Então, voltando, né, Júlio César foi ali um dos principais cônsules da República Romana, só que ele foi responsável por começar essa transformação para o Império, porque ele, pelo que eu li, né, ele, assim, centralizou demais o poder na mão dele, né? Então, ali na Uhum. República Romana, que mudava o cônsul, o Senado, né, a partir de votações, e mudava de ano em ano, e o que, pelo que eu li, também começou a ser ruim, porque Roma tinha um império vasto, gigantesco, e como é que o governante conseguia governar em um ano, sabe? Como que ele conseguia desenvolver o planejamento dele em um ano? Realmente fica muito Uhum. difícil. Então, Pois acredito que é. até por isso César tenha tentado mudar isso. Mas apesar. Inclusive é uma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Pô, o cara, ele vai governar por 4 anos e se der sorte, mais 4 anos. Cara, qual política de longo prazo que ele vai pensar para o país? Nenhuma. Ele vai Sim, roubar o máximo que ele puder para ele, beneficiar o partido e dane-se. é. E sem Né? contar que com a moral das pessoas de hoje em dia, que cara, né? Que líder vai querer iniciar um planejamento, mesmo que seja maravilhoso, para outro depois de É, 12 anos colher os louros, né? Porque, é, tipo assim, não vai ser quem tava lá atrás e nem quem tá governando é. vai dar né? Vai atribuir a quem começou. E aí o outro cara vai falar, pô, isso aqui fui eu que criei, olha aqui como é que melhorou no meu governo. Isso Cara, aí. eu acho, inclusive, é, o Platão na República, isso aí, pô, pessoal, posso cometer algum erro, porque eu li a República, eu tinha 19 anos, né? Eu tenho 30. Mas, se eu não me engano, ele fala que, tipo, o que gera o império é a democracia, que a democracia seria a república corrompida, né? Aí a democracia vai gerando um populismo e não sei lá o quê, e aí nasce um cara dentro da democracia que ele tende a ir centralizando as coisas para melhorar a corrupção até que gera um império. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. É tipo um efeito dominó. E da mesma forma que o Império vai se dissolver também por conta das suas características, né? Tipo, a vastidão do Império e tudo mais, a dificuldade de É. governar e tal, também Sempre vai ter um reino que vai estar infeliz e vai querer sair, né? E aí os é. outros vão ver aquilo e, pô, vamos sair também. Sim, Né? isso aí. E, Igual enfim, até, rapidão, para quem viu, né, na verdade, o Game of Thrones ou tá lendo os Crônicas de Gelo e Fogo, como eu, né, é exatamente isso que acontece. Tem a primeira revolta ali, todo mundo começa a se declarar rei do seu próprio reino e acabou-se. Entendeu? Quando você vê, tem 5 reis lá no negócio. é, enfim. E aí, com essa concentração do poder de César, tipo assim, meio que já era, o caminho já estava pavimentado pro Império, né? Aí ele é Uhum. assassinado lá por traição e tudo mais, até que, acho que em 37 antes de Cristo, ou 47, algo assim, ou 27, o Augusto toma o poder e ele funda ali o Principado, se eu não me engano, que vai dar origem ao Império Romano. E só pra finalizar, cara, tipo, eu tava lendo sobre as características do Império Romano, e assim, é extremamente parecido com o que a gente viu de Atenas na Guerra do Peloponeso, né? Que era ali uma cidade, só que, tipo, tinha inúmeras províncias clientes, né? Tipo, recebia tributos dessas cidades e tudo mais, e deixava essas cidades terem, assim, certa autonomia, tinha seu líder e tal. Algumas as cidades, cara, é idêntico a Atenas, tipo, as cidades que eram mais suscetíveis à revolta e tal, meio que o imperador tinha ali um poder, sabe, mais dele.
enquanto as cidades que eram mais respeitosas ao Império Romano tinham mais autonomia, tinha um líder ali que comandava. E também o imperador ali, ele deixava manter a cultura local, a religião e tudo mais. E até por isso o Império Romano tipo, absorvia muito desses deuses e das culturas ali diversas da Europa na época, né? E da Sim. África também. Inclusive, cara, como a gente vive numa república, né? Ou melhor, numa democracia, né? Que já é a corrupção da república, e é assim durante já 100 anos, né? 150 anos, sei lá. A gente tem sempre aquela visão de que o império é sempre ruim e sempre autoritário, mas você vê ali que eles tinham muita, digamos assim, paciência com os povos locais, né? Claro que isso foi variando dependendo do imperador, né? A gente vai ver um pouco sobre isso, mas, cara, não quer dizer que o império ou a república são necessariamente melhores, né? São coisas diferentes que realmente a gente não tem muito como entender porque é muito distante do que a gente vive hoje, né? Eu acho que é Sim, até por isso, cara, que a gente achou que a República veio depois do Império. Porque na nossa cabeça, instintivamente, a gente acha que a República é algo mais avançado, né? é evolução, né? É evolução, tipo, natural, né? Exatamente. E também a gente, como a gente foi nascido, criado e educado numa república, a gente já tem tipo, é óbvio que o projeto político de educação vai ser você pensar, tipo, as melhores coisas da república e Sim. pensar coisas erradas do império. Tipo, as pessoas são assim, que não tem esse. Não, tipo, cara, se você chegar pra alguém na rua e falar que a Inglaterra é um império, o Japão é uma monarquia, a Noruega, a Dinamarca, esses países que são, assim, os melhores do mundo, o Canadá e tudo mais, as pessoas vão até achar, não vão nem acreditar, falar, pô, tem uma rainha, tem um imperador e tudo mais nesses Aham. países, eles vão achar que você tá de sacanagem. Aham. Porque a gente é educado que é uma coisa antiga, né? E que o rei é escroto e que ele, né? Tudo é pro rei e nada é pro povo, Opressor. né? Opressor, isso aí. A gente é educado dessa forma, né? É, exatamente. É, mas também, assim, são monarquias e tudo mais, mas com uma roupagem atual, né? Em que o Sim. monarca é mais um poder moderador ali, que quase não faz nada. Só, tipo, acho que em casos extremos, né? Aquele tipo faz a dissolução lá da Assembleia, né? Pode convocar a Uhum. eleição nova. Mas acho que isso é muito improvável, né, de acontecer. Eu acho, se eu não me engano, nos países nórdicos, né? Dinamarca, Noruega e tal, acho que o rei lá, ele é mais atuante, sabe? Não sei. Eu só. Talvez eu já tenha lido isso em algum lugar, mas posso estar falando uma besteira muito grande. Mas também tem uns países tipo a Arábia Saudita, né? Que tem um Ah, sim. príncipe. É. Quando a gente E sai aí. do Ocidente tradicional, né? Aí já É, tem de tudo. e é extremamente criticado, né? É. É, inclusive, eu vou dar uma informação aqui que vai ser. Pode parecer meio aleatório, mas contribui, né? Sempre é bom falar sobre isso. Que eu tenho um canal de futebol e eu conversei com um cara, né? Eu e o Matheus, que é meu parceiro lá. A gente conversou com um cara que tá há 3 anos na Arábia Saudita. E uma das perguntas dos comentários foi como é a vida lá, se é normal, sabe? Normal na medida do possível, né? Óbvio que é uma cultura extremamente diferente. Ele também falou sobre isso. Mas se é aquilo que a gente vê, né, os jornalistas globais falando aqui no Brasil, né, sobre uma ditadura sanguinária e tudo mais. E, cara, ele Aham. falou que a vida lá é maravilhosa, que você faz o que você quiser. Ele falou que há 10 anos, quando ele foi lá a primeira vez, ele disse que realmente era muito diferente, mas a Arábia Saudita, tipo, se abriu completamente e, sabe, as pessoas lá vivem normais. Hoje em dia, por mais que falem o contrário, ele falou que as mulheres podem, né, se quiserem andar normais, dirigir, têm todos os direitos iguais. Você também faz o que você quiser. A única coisa que você não faz é beber. Que lá, né, bebida alcoólica é proibida. Mas Nem que pra em ele, casa, nem nada. nada, zero. Zero. É tipo droga, sabe? Só Aham. que droga que, se você for pego lá, né, dá Ah, problema. entendi. Isso aí. E, enfim, ele falou que é uma vida normal e que você só precisa respeitar a cultura diferente, né? Que ele falou que ele Sim. bebe cerveja e tudo mais, mas ele sabe que a partir do momento que ele foi pra lá, ele que tem que se adaptar, né? A Arábia Saudita. Mas que Exatamente, a né? vida lá é boa, segura. Tipo, ele falou que
lá tem aqueles milionários demais e, cara, pode deixar o carro aberto com carteira, celular, tudo que ninguém leva. Então é Pô, outro maneiro. patamar. Ele falou outro patamar, que é uma brincadeira pra quem acompanha futebol, né? Pô, cara, na moral, maneiro vocês conseguirem entrevistar um maluco desse, hein? Uhum. Caraca, E o cara é maneiro. gente boa e assim, não é querendo aqui ser escroto nem nada, mas muitas pessoas assim, envolvidas com futebol não estudam tanto, né? Até porque eles estudam São mais futebol. humildes. É, eles estudam futebol, quem estuda normalmente estuda futebol e não é essa parte de cultura e tudo mais. E esse cara, ele parece entender bastante, sabe? Aham. Então ele falou O cara ali mais. isso, com propriedade. Ele é um Brahmani entre os jogadores de futebol. Exatamente. Ele não era jogador, ele era preparador físico, Ah, tá. Entendi. entendeu? Mas ele você Bom, via ali que ele morou nos Estados Unidos também, e tá lá na Arábia Saudita há um tempão, enfim, é um cara já viajado. maneiro, maneiro. Mas agora a gente pode seguir pro livro aí, pros anais, e passa a Sim. palavra pro Vitor aí. Então, o livro ele tem uma introdução e um prefácio, né? Que acho que contribuem bastante para entender as coisas. Acho que poderiam ser menores, né? Mas acho que a gente, diante da introdução toda que você já fez aqui, acho que a gente já pode ir direto para o livro um, né? Sim, pode ir, até porque, cara, tem um tempo já que eu terminei de ler, então eu admito que eu não lembro mais tão bem. Aham, Então eu preciso até que você guie um pouco essa parte aí, tá eu bom. vou tentando Vai balizar meus lembrando. comentários. Tá. Não, beleza. Isso aí foi culpa minha, né? Porque o episódio já devia ter saído há umas 2 semanas, mas o livro foi difícil de tancar. Mas vamos lá. Mas É, também então, aqui eu já adiei também 500 mil vezes, então, pô, né, é, não tem problema. beleza. Então, o livro começa, o Quinha falou, né? Teve o César, aí teve o Augusto e teve o Tibério, que foi o imperador depois do Augusto. E aí começa falando de como o Tibério foi para o poder e de que foi uma condição muito estranha. Porque o Augusto, agora eu também não vou lembrar detalhes, mas se eu não me engano, ele tinha um neto, o filho dele tinha morrido, e ele tinha um neto, que seria quem assumiria o controle. Uhum. É, e o neto já tinha uma certa idade, né? Não era uma criança, já tinha uma idade para assumir. Porém, quando assim ele tinha um companheirismo assim com o Tibério, né? Eles eram amigos. E a esposa do Augusto, ela quando o Augusto assim estava para morrer, ela mexeu os pauzinhos para o Augusto adotar o Tibério como enteado. E, Exatamente. cara, e assim, parece que era um costume lá, porque ao longo do livro eles contam outros casos em que isso aconteceu. Tipo, você considera o cara o seu filho adotivo, tipo, vamos supor, você tem 60 anos, o cara tem 30. Você pode considerar o cara como seu filho. Não precisa ser, tipo, igual hoje em dia, que, pô, a gente faz isso com criança, e tem um documento, meio que quando você afirma isso, você já considera que ele é seu filho. Se eu não me engano, o Germânico também aconteceu isso, né? Ele era neto de alguém, talvez, né? Agora eu não lembro também, mas eu acho que teve alguma parada assim. E aí ele assumiu como o imperador, né? E, cara, as pessoas ficaram suspeitando muito, porque, cara, parece que ninguém viu quando isso aconteceu. A esposa do Augusto afirmou, o Tibério também afirmou. Aí, quando eles morreram, falaram: Ó, galera, ele me adotou aqui como filho, então eu vou assumir aqui. E aí a galera ficou: pô, como assim? E era maior Tipo, caso pô, de família, né? Tinha a mó esposa do fofocada, Tibério, a né? mulher, né? É, mó E se eu não me fofocada isso engano, aí. É. confirma pra mim se você conseguir. Mas eu acho que o Augusto, quando ele morreu, as pessoas, ou, tipo assim, não sei se houve alguma, ou se é o próprio Tácito, assim, suspeitou um pouco da morte ou do adoecimento dele, algo Uhum, assim, uhum. né? Tem isso. Morreu numa circunstância um pouco estranha. E também, cara, o que, que aconteceu? O Tibério chegou ao poder de uma forma um pouco polêmica, né? E agora eu não lembro também, porque realmente é muito detalhe, mas teve essa coisa de que acharam que a mulher do Augusto estava se engraçando com o Tibério, né? Uhum.
Mas eu acho que eles não chegaram a casar, eu acho que ele casou com outra mulher, não foi? Eu acho que foi. Foi com a Júlia, né? É a Júlia, isso aí. É. Então, assim, eu não sei qual o interesse que a mulher do Augusto teve nisso, né? Inclusive, cara, eu fiquei surpreso porque o papel das mulheres na política, né, era bem forte, assim, do contrário do que eu achava. Mas no Uhum. finalzinho do episódio a gente vai falar sobre isso. E aí, assim, ele entrou e não tinha muita autoridade, né? O pessoal tava achando estranho ele ter virado imperador e ele começou a ficar muito paranoico. Então, vários inimigos dele foram. Pô, foi descoberto que ele foi assassinado. Pô, morreu com uma doença. Pô, morreu de um jeito misterioso. Uhum. Inclusive, o neto do Augusto morreu de uma forma misteriosa. E aí todo mundo imagina que o Tibério que encomendou essa morte aí para evitar qualquer tipo de conflito pelo poder que poderia acontecer, né? Uhum. Então ele ficou todo o reinado dele, né? A gente vai ver isso ao longo do livro. Todo o reinado dele foi um reinado que ele ficou com medo de agir. Então, em Uhum. vários momentos, a gente vai ver que, tipo, o Germânico lá queria agir de uma forma e o Tibério, pô, não, vamos esperar um pouco, não vamos fazer isso agora. E aí também, tipo, às vezes o Tibério se revolta lá e quer matar alguém, e aí as pessoas acalmam ele, aí ele perdoa a pessoa. Então ele era um cara muito com o pé atrás em tudo e meio indeciso, né, nas coisas. Sim. Então todo o reinado dele foi dessa forma. Ele Porém, tava cara, cedendo às pressões externas alienantes. até o imperador de Roma tem expressões, né? É, Cara, imagina, porra, na moral, deve ser uma pressão do caraca, né? pois Qualquer é. merdinha que tu fizer são milhares de vidas, né? Porque Uhum. essa fase do Império Romano era tipo uma população, sei lá, de 5 milhões só na cidade, né? Uma coisa De assim, era Roma. tipo um absurdo, né? Para aquela época, né? Os padrões daquela Uhum. época. Então, assim, ele ficou muito, digamos assim, prudente, né, com tudo. E aí o que que acontecia? Eles falaram até, né? Pô, como era um reinado novo, ele não tinha estabelecido a sua autoridade. Então, alguns soldados que já tinham um poder a mais, eles tentaram fazer tipo uma reforma, digamos assim. Então, eles queriam tipo ganhar mais dinheiro, queriam que os soldados velhos não precisassem ir para a guerra, sabe? Queriam vários tipos de regalias, O digamos tradicional, né? assim. É, De queria uma sempre. mamata de servidor público, né? É. E eles, digamos assim, começaram a ameaçar a situação ali, né? De, pô, Uhum. ó, se você não melhorar, pô, a gente também não vai te ajudar, né? Já começaram a mostrar as asinhas. E aí, o que que aconteceu? Começaram a pressionar mais ao ponto dos soldados se revoltarem mesmo, né? E se Uhum. negarem a lutar e lutarem contra as forças de Roma. E aí, cara, teve um conflito, né? Cara, eu não lembro qual é o que que o germânico era. Ele era tipo um cônsul da região lá da Germânia, né? Não, eu acho que ele era mais do Oriente, foi pra Germânia, ou ele era da Germânia e foi mais pro Oriente. É uma coisa É. assim. É um dos Pô, tu dois. consegue jogar aí no Google, no chat GPT, só pra conferir? Consigo. Só antes de fazer isso aí, deixa eu dar fazer um comentário também. Porque assim, conforme eu já falei, como eu já falei várias vezes, né? Enquanto eu li, eu ia fazendo várias pesquisas, perguntando no chat e tudo mais. E como o Vitor falou, né? O Tibério ali, ele não tinha legitimidade, né? A galera não respeitava ele como líder e tudo mais. E eu vi aqui que o Augusto, que é o primeiro imperador de Roma, antes dele, ele é sobrinho neto do Júlio César. Ou seja, o Aham. cara tinha ali, né, certo respeito, tinha um sangue do César e tudo mais. E, como eu falei mais cedo, confirmei aqui, ele realmente foi o primeiro a começar a usar o César no nome, sabe? Para Uhum. ter essa representação no nome e tudo mais. E também, outra coisa que eu li é que o Otávio, ele manteve ali alguns aspectos da República, né? Até porque era o primeiro imperador e tudo mais, o que era normal. E o Tibério, em contrapartida, por conta dessa paranoia dele e tudo mais, ele começou a ser muito mais repressivo, né? Do que o Sim, Otávio. E isso aí sim. certamente gerou todas essas revoltas e tal.
que o período do Otávio ficou até conhecido lá como Pax Romana. Que é Aham. aquele período assim de tranquilidade, né? E tudo mais. Por mais que também tivesse algumas tretas, foi mais de tranquilidade. Aí o que você pediu mesmo pra eu Boa. pesquisar? Da onde era o Germânico? Se ele era um general, Tá, o que que ele era? tá, calma aí. Então, aí teve essa questão, né, da legitimidade do Tibério, digamos assim, posta em xeque, e aí os soldados romanos se aproveitando da situação para exigir melhores condições, né? Porque até se você parar para pensar, cara, a paz ela é conseguida por armas, né? Então, se os teus soldados estão fazendo uma revolta, tipo, fica uma situação muito complicada, né? Fica uma, como eu posso dizer, poderia até ter, tipo, algum tipo de golpe militar, né? Sei lá, alguma coisa assim. E Uhum. aí, o Germânico, né, que o Quinha vai ver aí de onde ele surgiu, ele começou a combater essas revoltas, né? Ele começou a conter esse tipo de coisa e começou a ter uma espécie de conflito entre o Germânico e o Tibério. Porque em relação às revoltas, teve um momento ali em que o Germânico começou a atacar e a combater a revolta e matar os soldados revoltados e tal. E o Tibério ficou, pô, a gente ainda tem que pensar como é que vai fazer isso e tal. E aí, por quê? Porque o Germânico ele estava na linha de frente, né, cara? Ele não tinha o que fazer, senão ia sobrar Uhum. para ele. E o Tibério ele ficava meio afastado ali. Teve um momento, inclusive, que o Tibério, eu não sei se isso chegou a ser falado no livro um, mas eu pesquisando, parece que o Tibério até saiu de Roma para outro lugar Eu e o acho que foi falado prefeito, sim. e o prefeito lá que era Sul alguma coisa, sei lá, um outro nome, ele que começou a fazer a governança do dia a dia, digamos assim, né? Uhum. Então ele tinha esse medo mesmo, né, de matarem ele e tal. Era um cara muito paranoico. E aí começou a ter esse conflito, né? O Germânico ele foi combatendo as revoltas. Aí tem até um trecho do livro que fala, né, que soldado matando soldado, tipo amigos matando amigos, né? Que é uma coisa assim complicada. E chegou no momento em que a autoridade do Império estava tão comprometida que alguns povos começaram a atacar e a se rebelar. E aí Uhum. o Germânico, com a força que ele já tinha conseguido, digamos assim, condensar, né? E aí no livro até fala, os soldados com vergonha do que tinham feito, eles ajudaram a conter essas revoltas, né? Então o Tibério ele começou a ter um destaque ali no, na campanha militar, né? Na atuação dele, enquanto o Tibério ficava um pouco à margem de tudo que estava acontecendo. Chegou a ver, Kim, onde era o coisa? Cheguei, vou dar uma lida aqui. Aham. Vamos lá. Germânico, ele era um general popular e carismático, era sobrinho do Tibério e filho adotivo de Hum, Tibério, lembra? Que eu falei que era neto, né? Mas ele era aham, sobrinho e filho adotivo. aham, Ah, o Germânico era um general altamente estimado, popular entre as legiões e o povo e visto como um herói. Tá falando aqui, é o que você falou, né? Que, tipo, que eles eram bem diferentes e entravam em conflito em várias coisas por conta da personalidade deles. Ó, o Germânico, ele, tipo, liderou campanha na Germânia, né? Entre 14 e 16 depois de Cristo. E depois que ele foi pro Oriente, que nem eu falei. Então ele. Tipo assim, a atuação principal dele ali, eu acho que deixou ele mais famoso e tudo mais. E eu acho que por conta dessa atuação na Germânia, ele ficou conhecido como Germânico, né? aham. Que ele representava ali. Agora, não foi ele que sucedeu o Tibério, né? Não, não. Foi o Calígula? Calígula. Calígula, É. né? Oh, mas o Germânico morreu? Morreu. Morreu. Ah, eu não lembro. Ah, não chegou a falar no livro um, né, que ele morreu. Deixa eu. Eu tô vendo aqui na informação aqui. Também não lembro no livro, não. Mas tá aqui que ele morreu. Vamos deixar isso pro final, pra não dar Tá. spoiler. A gente deu spoiler, né? Mas tá bom. Aí, o que Tá. que aconteceu, né? O Tibério, ele estava à margem do conflito, estava passando a ser criticado, né? Tipo, cara, é normal, um chefe que é um banana, as pessoas sempre vão falar mal dele por trás e Uhum. tal.
E aí começou a ter muitas críticas, né, para a atuação dele. É, e aí ele fez uma adaptação, por quê? Tinha uma lei que era a lei de lesa majestade, que era uma lei caso alguém tentasse trair o rei. Então, caso alguém tentasse trair o rei, ele poderia dar a pena de morte, né, para a pessoa. E ele mudou essa lei, não sei como, não sei se ele só interpretou de outro jeito, se ele criou uma lei em cima, de que se você falasse mal do rei, criticasse, digamos assim, espalhasse uma mentira e tal, você poderia ser acusado desse crime e morrer. Então o Tibério começou a perseguir algumas pessoas que estavam criticando ele mais abertamente. Uhum. E aí até no livro fala que acabou sobrando do nada assim para dois soldados, tipo, normais. E aí alguém até um toque assim, né? Acho que foi algum cônsul ali. Aí ele viu que estava meio pesado, ele não, não, beleza, vou dar uma segurada aqui. Uhum. E, inclusive, tinha uns cônsules lá, né? Porque, inclusive, um dado interessante, né? Mesmo que ele fosse o imperador, tinha o Senado, né? Tinha os cônsules lá no Senado, e dependendo do imperador, cada imperador tratou o Senado com mais ou menos liberdade, né? E o Tibério, ele, de certa forma, assim, permitia a atuação deles, mas aí também, nessa parte, ele já tá ficando mais complicado. Então ele chegou, acho que, a condenar um ou dois, e aí teve um, inclusive, que o Tibério chegou e falou: Ah, eu vou deixar o Senado atuar. Como é que é? Eu vou deixar que o Senado me dê o que eu posso fazer no Império, uma coisa assim. Aí chegou um cônsul e falou: Tá, mas o que você quer fazer no Império? Aí ele entendeu que ele estava tipo zoando dele, porque ele não estava Uhum. fazendo nada. Só que aí o imperador percebeu que ele levou a mal e falou: Não, é porque, pô, você é um grande imperador, e eu sei que você dá autonomia pra gente e tal. Mesmo assim, ele foi pra vala, não teve Foi pra conversa. vala. É. Mas agora eu não lembro, eu acho que na verdade ele depois descobriram ele morto, entendeu? Teve alguma Uhum. coisa assim. Aí Então come... ah. Fala aí. Pensei que tinha Não, terminado, então pode ir. começou essa desconfiança toda no reino, né? Tipo, você não podia falar mais mal do rei, ou então, às vezes a Uhum. pessoa falava, mas se tinha ali uma costa quente, alguém conhecia alguém ali que conhecia o imperador, se safava, era uma coisa mais arbitrária. E, cara, basicamente, depois, no livro, ele fala um pouco da atuação geral, assim, do Tibério, né? Então fala, tipo, que teve uma inundação, e aí o Tibério mandou reconstruir as coisas, e aí ele botou uma lei lá, né, para que o teatro fosse respeitado, construiu Uhum. um templo novo lá, num território lá conquistado. Essas partes assim que eu acho assim, não acho tão interessantes, porque é só um registro mesmo, né? Sim. Falando em registro, uma coisa que a gente deveria ter falado no começo que, assim, acho que foi uma das partes, é breve, mas que me chamou mais atenção no livro é que o Tácito ele alega, né, que o relato dele assim é extremamente imparcial, porque quem escrevia nessa época do Tibério, do Calígula e tudo mais, né, que foram assim governos mais repressores, escrevia com medo, né, do Aham, governo e tal. E como ele era posterior e tinha visto sobre tudo, ele, né, conversou com as pessoas que viveram nessa época, né, e leu os relatos, ele falou que o dele era o melhor e mais imparcial possível. Então, teoricamente, nós estamos lendo aqui algo, né, que, que fala está mais próximo da verdade. E, sim. inclusive, naquele artigo que você me mandou, o, no artigo, tipo assim, elogia bastante esses primeiros governos do Império Romano. Enquanto o Tácito já vejo ele um pouco mais crítico, né, do Tibério. É, sim. Então, talvez no artigo lá que a gente leu, ele esteja baseado nas leituras de quem viveu contemporaneamente a esses imperadores, né? É, pode ser. É porque também esse foi o período lá da Pax Romana, né? Sim. Então, tipo, talvez ele tenha pensado que, tipo, apesar de ter toda essa desconfiança e conflitos no governo,
o Império, de certa forma, prosperou, né? Então, de certa forma, acho que para o cidadão comum não importava muito, né? Tipo, se Uhum, o cara estava desconfiado ou não, se o cônsul A, B, C ou D morria, né? sim. Acho que E, não cara, importava muito. lendo, tipo, o livro e essas informações aí extra, né? Essas coisas do Tibério que você já falou pra caramba, sobre o Nero, né? A questão lá que até eu fui no chat GPT que eu fui ler um pouco sobre a parte que dizem, né, até, tipo assim, é muito popular que Nero colocou fogo em Roma, né? E que dizem Aham, que ele pode ter colocado pra reconstruir Roma e, tipo, ganhar, sabe, com isso e tal. Aquela parte de casos de família, mulher e adota o filho e a morte misteriosa, tipo, 2 vezes seguidas, é, me deixou decepcionado com Roma, sabe? aham, E eu lembro que eu perguntei pra esse professor que eu falei no começo, né? Quais seriam ali as diferenças marcantes de Grécia e Roma. E uma das que eu lembro que ele falou é que a Grécia era tudo bonitinho, sabe? Tipo, os ambientes muito bem estruturados, as discussões políticas eram todas de alto nível, sabe? Ali era as instituições muito respeitadas. E ele falou, e Roma, cara, por mais que eu estude Roma, Roma era um favelão, maior zona, tudo bagunçado. E é isso que a gente tá vendo, né? É, já era uma queda cultural, né? Já era. Relacionada à Grécia, digamos assim. Sim, sim. Exatamente. Pô, E essa é a primeira impressão que eu tô tendo, né? sim, eu também, eu também. É, era uma coisa meio casos de família, meio. Ah, a esposa do cara ali, pô, tá pegando o cara e aí aumentou o poder dele. Uhum, Tipo, mó fofocada, né? Uma sim. baixeza, digamos assim. Exatamente. E, cara, não tô falando que na Grécia não era assim, e nem que essas séries atuais representem bem. Mas, cara, você vê, tipo, o Spartacus ou séries que se passam nessa época aí é só sacanagem, sabe? Maior orgia. Aham. E, sei lá, e na Grécia eu não vejo tanto isso, tipo, porque a gente vê até algumas coisas, mas não nesse nível que era em Roma. Sim, sim. Pois é, cara. Eu acho que realmente o seu professor ele mandou a real, né? Mas pode ter mandado a real. Pode ter mandado a real. Pois é. Pô, agora, antes da gente. Eu queria fazer essa discussão rápida também do papel político das mulheres. Mas tu consegue ver aí como é que o Germânico morreu? Tá, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo achar. Tá. Não, Lá enquanto em. isso, eu vou fazer o comentário, a gente vai comentando das mulheres e termina com o Germânico. Cara, eu fiquei muito surpreso, porque em vários momentos as mulheres do imperador tiveram uma atuação assim importante, né? O caso que a gente já citou, a mulher do Augusto, que fez com que ele adotasse o Tibério, né? O que resultou até na morte do próprio neto do Augusto. E se eu não me engano, não era neto dela, né? Porque acho que ela era a segunda esposa, né? Vai coisa né, que eu tô escrevendo, eu não consegui me ligar no que você tá falando, foi Tá, mal. tá. Eu acho que era isso. Acho que não era a primeira esposa. E também teve um caso que, se eu não me engano, foi o Tibério, que ele se separou da esposa e deu a esposa para o outro cara casar para eles estreitarem os laços. Tipo, você poderia comer minha esposa, por favor? Tipo, uma loucura isso, né? Era uma forma, talvez, de. Por exemplo, no Game of Thrones e qualquer filme assim, a gente vê. Ah, o rei vai casar a filha dele com o filho do reino do lado para eles fecharem uma parceria e lutarem contra o cara lá de longe, né? Ah, lembrei Então, aqui, eu li até relembrei um pouco. tá. Mas segue aí. Então aí eles estavam fazendo essas parcerias, né? Ah, vou casar minha filha com teu filho, não sei o que e tal. Só que eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? O cara separou da esposa para a esposa casar com ele. Eu acho que talvez fosse uma medida, digamos assim, emergencial, porque talvez o cara não tivesse filho, né? Uhum. Então, e parece ali que os laços de família, tipo, ah, eu sou da família tal, parece que não era uma coisa muito forte, né? Então, tipo, na Idade Média a gente tinha família Bragança, tinha família tal, família tal. É, e aí era mais fácil, né, na Idade Média, de ter essa coisa, tipo, o meu sobrinho, que é o do ramo secundário da família, mas beleza, ele tem o meu nome, ele vai casar com a mulher do outro reino lá, que é menor e tal. Então tinha isso, mas parece que
até pelo fato de ser antes do cristianismo, né, que eu acho que fortaleceu um pouco essa noção de família nuclear e tal, parece que eles não tinham muito isso, né, era mais tipo, o cara casou com a mulher, separou e casou com a outra, e aí depois, a tem a filha e o filho que daria para casar, mas não era uma coisa tipo, uma família estendida, né. Uhum. Eu imaginei isso. E também, cara, teve um momento lá que eles iam, agora eu não lembro o contexto, mas eles iam, eleger um cônsul lá para uma região determinada, e a mulher do imperador foi lá e animou os ânimos das pessoas e: "Não, vamos confiar nele, ele fez um ótimo trabalho e tal", tipo na diplomacia ali, né, no Hum. da a mulher tem essa Esse essa charme. coisa ali, né, e conseguiu fazer com que o apoio do cara lá que o rei estava apoiando fosse muito maior. Então é até curioso, né, porque às vezes muito se fala, né, da opressão da mulher, mas a gente vê que ela tinha o seu papel e era um papel feminino mesmo, né, diplomático, Uhum. ali e tal, de boa. Então, cara, eu achei isso muito interessante, né? Pô, é um relato da época. Esses conceitos de machismo, feminismo, revisionismo histórico, nada disso existia. Então era muito provável que isso fosse verdade, né? Que Uhum. o cara não tá embelezando, né, a história. Sim. E na verdade eu acho que seria até o contrário, né. Talvez tentassem até tirar essa figura, né. Tirar, talvez tivesse até mais e o cara que suprimiu, né? É, isso aí. Sobre a morte do Germânico, cara, eu lembro que aqui eu lembro, né, eu relembrei que ele estava nessa região no Oriente, lembra que eu falei que achava que ele era do Oriente? Na verdade ele foi pra lá e ele teve algum problema com o governador dessa região do Oriente. E aí ele também outro que morreu sob, tipo assim, suspeitas, né, e tá aqui, que eu não sei se isso é do livro, né, eu pedi pra ele resumir, tipo, como realmente tá falando no primeiro livro dos Anais. Mas eu não Uhum. sei se o ChatGPT tá sendo 100% confiável, mas diz que, tipo assim, que causou grande comoção em Roma, né, a morte do Germânico, porque ele era muito querido, e, tipo assim, havia ali um burburinho sobre que ele tenha sido, tipo, envenenado a mando do Tibério, mas oficialmente ele ficou doente e morreu. Entendi, O que faria entendi. até sentido, né, por conta da Então, treta deles dois. é. Também o Tibério podia ver aquilo como: "Pô, eu tô aqui, o cara tá sendo muito popular e eu, tipo, tô me sentindo ameaçado", né. É, exatamente. E, no entanto, foi o Germânico que manteve o império do Tibério unido, né, e o cara Uhum, meio que foi mal agradecido, né. isso É aí. porque também, tipo, o Tibério, ele queria ficar na vida calma, digamos assim. E aí acabou que, sei lá, talvez ele pudesse passar o título dele, né, para o É, Germânico e ficar eu pensei exilado, isso sei também, lá. só que é muito apego ao poder, né. É, ao título, pô, eu sou imperador, né. Uhum, E ele pois é, podia arranjar um exílio num local lá que ele fosse bem tratado, mas aí também, cara, corria o risco do Germânico mandar matar ele, né. verdade. Porque vamos supor, pô, vamos, o imperador tá aqui, vamos dar poder a ele para ele querer se separar de Roma, né. Uhum, é, Podia ser um pouco disso. mas é isso Isso aí. tem até no Rei Lear, no livro do Shakespeare. Vale a pena ir para a galera ler, que é um rei que decide dar os territórios para as filhas antes de morrer. E aí elas se casam com os nobres e começam a tratar o pai igual lixo. Então, tipo, é uma parada verossímil, né, pode E acontecer. que acontece até os dias de hoje, coisa do tipo, né. Sim, exato, com herança, né, com tudo. É, isso aí. Sim. Mas e falta algum tópico? Não, acho que a gente fechou, né, ficou legal, né. Acho que a gente cobriu, acho que eu falei mais nos primeiros 25 minutos e você mais nos 25 minutos finais, mas tá ok, né. Né. Acho que a gente fechou bem. Eu fiquei preocupado pela leitura ter sido difícil de não render muito, mas sempre rende. E acho Sempre que rende. agora a gente já está com uma base muito boa para o episódio seguinte, né, que a gente vai fazer mês que vem. E eu Então imagino que a gente vai entender mais desse lendo o SPQR.
Eu acho também. Cara, de repente, é porque eu tô economizando, né? Senão eu compraria o livro físico e tentaria ler do capítulo 1 ao 4. Mas, Uhum. como a grana tá meio curta, então eu vou ler só em PDF o 3 e o 4, né? Mas Beleza. vamos ver. Então fechamos. Fechamos, né? Fechamos. Galera, SPQR capítulos 3 e 4 pro mês que vem. Curta, comenta e compartilha. E até a próxima. Valeu! Boa, galera. Valeu.